meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo, um bom dia para você que me vê neste instante. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje e eu começo dizendo que as experiências da vida cristã estão disponíveis a todos. No entanto, alguns pensam que Deus somente reserva algo mais profundo para aqueles a quem Ele mesmo já determinou de antemão. Deixe-me dizer uma coisa para você. O Senhor não tem predileção por alguém. Aliás, Jesus nos informa em João capítulo 4, versículo 23, que Deus procura verdadeiros adoradores. Quem são esses? São aqueles que abrem os seus corações e se predispõem a buscar a Deus com sinceridade, mas com aquela condição de quem está sedento dele. No Salmo 89, verso 20, nos parece que as Escrituras fornecem um vislumbre dessa procura, quando o próprio Deus afirma: "Achei a Davi, meu servo". Da mesma maneira, Ele pode achar você se o seu coração estiver disposto para Ele. Falando das experiências da vida cristã, Paulo, no vídeo de hoje, demonstra o desejo de conhecer mais e mais a Cristo. Após essa pequena introdução, vamos juntos ao vídeo de hoje, mas antes eu aviso, abra bem os seus ouvidos e preste muita atenção. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículo 10 é o versículo que eu começo o nosso vídeo de hoje. Acompanhem comigo. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Se eu perguntasse o que os crentes em Cristo necessitam para conhecer melhor a Jesus, o mais provável é que a maioria das respostas se fundamentem em alguns pontos. Por exemplo, estudos bíblicos, tempo a sós com Deus, oração, uma boa igreja, material cristão ou talvez cursar um seminário. Todas estas coisas são válidas, mas, segundo a opinião de Paulo, lhes falta o componente principal. Vou colocar novamente o versículo na tela e preste atenção. Paulo não escreveu entender intelectualmente, mas para o conhecer. Aqui há uma diferença relevante entre o apóstolo e a maioria de nós. Alguns limitam o conhecimento de Jesus unicamente à informação. Para Paulo, a pessoa de Cristo estava sempre em primeiro plano. Nunca negou a necessidade de estudar profundamente e ele gostava de fazê-lo, porém jamais divorciou o ensino de seu autor. As palavras vivas do Deus vivo alimentaram a Paulo ao longo de seu caminhar cristão. Observe, no entanto, que ele destacou dois aspectos do que significa conhecer a Jesus. Ele fala sobre o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos. A palavra participação ou comunhão em algumas outras versões é a mesma palavra koinonia. Bem, nós nos regozijamos em ver o poder da sua ressurreição operando em nossas vidas. Nestes termos, destacam que alguém pode se sentir maravilhado ao ver a poderosa mão de Deus operando livramentos de perigos e apertos, ou quando o Pai lhe concede uma vitória em situações impossíveis. Não obstante, Paulo tinha outra coisa em mente. Ele conectou o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos com a conjunção e. É impossível separá-las, pois cada um dos componentes é similar aos dois lados de uma mesma moeda. Um não existe sem o outro. Paulo não queria conhecer somente o poder, mas também a participação de seus sofrimentos. Alguém pode pensar que o apóstolo era um masoquista que desejava conhecer o sofrimento porque gostava. Absolutamente não. Em nenhuma parte das Escrituras Paulo pediu ou procurou o sofrimento. Em geral, não vemos as coisas do mesmo modo que o apóstolo. Ele tinha como meta principal o conhecimento do Salvador.
Por isso considerava duas coisas: o poder da ressurreição e os sofrimentos de Cristo. Contrariamente, a maioria de nós se limita a apenas uma: queremos conhecer o poder da ressurreição do Senhor. A participação ou a comunhão de seus sofrimentos, contudo, não nos interessa, e se fosse possível, a todo custo o evitaríamos. Paulo não. Ele não queria ver somente o poder de Jesus. Ele desejava conhecê-lo por experiência e ser uma testemunha direta. Queria a participação, não somente a demonstração de poder. A diferença é semelhante à comunhão pessoal de Moisés com Deus, em contraste com os hebreus que foram testemunhas da glória, porém à distância. A glória de Deus é algo tremendo e nos alegramos quando Ele nos concede a oportunidade de ver um pouco dela. Todavia, isso não é tudo. Para conhecê-lo e a participação de seus sofrimentos é necessário um compromisso mais forte e um caminhar mais íntimo. Saiba, porém, riquezas infindáveis nos esperam. Conclusão. Procuro sempre, ao finalizar, incentivar você a refletir sobre a sua vida cristã e o seu compromisso com Deus. Assim sendo, deixo mais uma daquelas perguntas. Quem deseja e ao mesmo tempo se predispõe a conhecer a Jesus no âmbito da experiência pessoal e não simplesmente no aspecto da informação? Difícil de responder? Continuamos no próximo simplificando, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e até lá.